Tropas de vários países europeus chegam à Groenlândia, mas a administração Trump mantém o objetivo de controlar a ilha. Irão nega a pena de morte para manifestante, apesar das ameaças de julgamentos céleres e execuções. O primeiro-ministro do Canadá esteve reunido com Xi Jinping e saudou o que apelidou de parceria estratégica com a China. Agente do ICE disparou contra um homem durante uma operação policial em Minneapolis, originando confrontos com manifestantes. A economia alemã voltou a crescer após 2 anos de queda da produção, em parte devido à política comercial restrita dos Estados Unidos. Um pequeno contingente militar francês e alemão já chegou a Nuuk, capital da Groenlândia. Trata-se de uma missão de reconhecimento que conta também com tropas da Suécia, Noruega, Finlândia, Países Baixos e Reino Unido. A Estónia anunciou que se juntaria ao exercício. A mobilização europeia é desvalorizada pela Casa Branca. I don't think troops in Europe impact the president's decision-making process, or nor does it impact his goal of the acquisition of Greenland at all. Após a reunião na Casa Branca, o ministro dinamarquês dos Negócios Estrangeiros disse que se mantém um desacordo com os Estados Unidos sobre a Groenlândia. Ressalvou mesmo assim que o diálogo vai continuar. Washington fez saber que quer ter conversações com representantes dinamarqueses e groenlandeses a cada 2 a 3 semanas sobre a aquisição da Ilha Ártica. Um grupo de congressistas norte-americanos estará em Copenhaga na sexta-feira e no sábado, numa tentativa de mostrar união entre os Estados Unidos e a Dinamarca. Será liderado pelo senador democrata Chris Coons, do Delaware, mas terá também elementos do Partido Republicano. A reunião entre os chefes da diplomacia da Dinamarca e da Groenlândia, com responsáveis da administração Trump, não produziu qualquer resultado para cessar as tensões crescentes em torno da Ilha Ártica. O encontro não foi capaz de convencer os dirigentes de Washington a recuar na retórica bélica, numa altura em que Donald Trump continua a expressar vontade em adquirir ou tomar posse da Groenlândia. Já os líderes da Dinamarca e deste território autónomo reiteraram que não estão de acordo com os planos dos Estados Unidos, mas dizem estar dispostos a trabalhar para encontrar pontos de concordância. Ideas that would not respect territorial integrity of the Kingdom of Denmark and the right of self-determination of the Greenlandic people are, of course, totally unacceptable. It's very important to say it again, that how important it is from our side to strengthen our cooperation with the United States, but that doesn't mean that we want to be owned by the United States, but as allies, how we can strengthen our cooperation, it's all our interest. Entretanto, a Dinamarca e a Suécia, juntamente com França e Alemanha, anunciaram na quarta-feira o envio de soldados e a realização de exercícios militares na Groenlândia. O objetivo passa por garantir a segurança do Ártico num contexto de instabilidade crescente. Trump tem afirmado repetidamente que a posse deste território é essencial para a segurança nacional dos Estados Unidos, o que deu origem a preocupações quanto ao futuro da NATO. As autoridades iranianas insistem que um homem preso durante os protestos no país não enfrenta acusações que possam resultar em pena de morte, apesar dos receios de que esse possa ser o caso. Erfan Soltani, de 26 anos, foi preso na semana passada, enfrentando acusações de propaganda contra o sistema islâmico do Irão e de atos contra a segurança nacional. O Poder Judicial iraniano afirmou que, de acordo com a lei, a punição do jovem será uma pena de prisão, acrescentando que a pena de morte não é aplicável às acusações que este enfrenta. O anúncio contradiz, no entanto, relatos anteriores de que Soltani seria executado. 4 dias após a prisão de Soltani, uma organização de direitos humanos afirmou que as autoridades judiciais comunicaram à família que tinha sido proferida e confirmada a sentença de morte. As autoridades também ordenaram que a família visitasse a prisão onde Soltani estava detido, levantando preocupações de que este seria um encontro final antes da execução. O primeiro-ministro do Canadá, Mark Carney, elogiou o que chamou de parceria estratégica durante a sua visita a Pequim na sexta-feira. O encontro com o presidente chinês Xi Jinping
visavam o fortalecimento dos laços entre os dois países após quase uma década de tensão. Mark Carney argumentou que a parceria irá ajudar os povos chinês e canadiano, ao mesmo tempo que irá redefinir o sistema multilateral global que tem estado sob pressão nos últimos anos. Um comentário que surgiu numa altura em que as relações do Canadá com os Estados Unidos permanecem turbulentas. O afastamento tem sido gradual desde o regresso de Donald Trump à presidência no ano passado, também devido às ameaças de anexação de Washington sobre Ottawa e à aplicação de tarifas. Já as tensões entre a China e o Canadá tinham sido agravadas pela detenção de um executivo chinês do setor tecnológico e pela implementação de tarifas de 100% sobre os veículos elétricos chineses. Na sexta-feira, Xi Jinping manifestou confiança no progresso que os dois países têm feito desde a retoma das relações nos últimos meses. Carney é o primeiro líder canadiano a visitar Pequim em 8 anos. O caos instalou-se nas ruas de Minneapolis na noite de quarta-feira, depois de um agente do Serviço de Imigração e Alfândega dos Estados Unidos ter disparado contra um homem durante uma operação de fiscalização. O tiroteio provocou confrontos entre agentes federais e manifestantes que exigiam que o ICE deixasse a cidade. O Departamento de Segurança Interna dos Estados Unidos disse que o agente disparou em legítima defesa após ser atacado por 2 pessoas com uma pá e um cabo de vassoura, enquanto tentava deter um homem acusado de estar ilegalmente no país. We have ICE agents throughout our city and throughout our state who, along with Border Control, are creating chaos. It's certainly not creating safety when a huge percentage of the shootings that have taken place so far this year in Minneapolis have been by ICE. So, let's be very clear. I've seen conduct from ICE that is disgusting and is intolerable. Este foi o segundo tiroteio relacionado com o ICE na cidade em pouco mais de uma semana, com a tensão a aumentar desde o incidente que tirou a vida a Renee Good a 7 de janeiro. O governador Tim Walz acusou o governo federal de conduzir uma campanha de brutalidade organizada contra a população do estado. Entretanto, o Departamento de Segurança Interna afirma que os agentes do ICE realizaram mais de 2.000 detenções no Minnesota desde o início de dezembro e prometeu continuar as operações. 2026 será um ano de desafios para a defesa nacional. As palavras são de Emmanuel Macron num discurso às Forças Armadas do país na quinta-feira. O presidente francês fala numa aceleração dos perigos, numa altura em que continua vivo o conflito na Ucrânia, a violência aumenta a cada dia nos protestos no Irão e surge a nova ameaça no seio da NATO perante as ambições de Donald Trump de anexar a Groenlândia. Segundo Macron, para ser livre é preciso ser temido. L'accélération des périls commande d'accélérer le réarmement de la France. Pour rester libre, il faut être craint. Pour être craint, il faut être puissant. Et pour être puissant dans ce monde si brutal, il faut faire plus vite et faire plus fort. Cela suppose que la nation consente à des efforts à la mesure de notre rude époque. Macron delineou 3 prioridades estratégicas, nomeadamente o aumento dos estoques de munições, o fortalecimento da prontidão operacional e a salvaguarda da soberania francesa. No plano financeiro, o presidente francês confirmou a sua intenção de fortalecer o financiamento militar, com um aumento substancial de 36 mil milhões de euros no período entre 2026 e 2030. Entre os anúncios está ainda o reforço da presença militar francesa na Groenlândia. Cerca de 15 soldados já estão destacados na capital Nuuk para exercícios. O território será reforçado nos próximos dias com meios terrestres, aéreos e navais. A economia alemã, que enfrenta dificuldades, voltou a registrar um crescimento modesto no ano passado, após 2 anos de queda da produção. A expansão do produto interno bruto de 0,2% em 2025 foi impulsionada por um aumento das despesas dos consumidores e do governo para compensar anos de subinvestimento. Por outro lado, as exportações caíram sob o peso da política comercial mais restrita dos Estados Unidos.
Ao mesmo tempo, os gastos com a defesa estão a aumentar devido à percepção de uma maior ameaça da Rússia após a invasão da Ucrânia. A Alemanha também passou por um período de estagnação prolongado após a pandemia da Covid-19. Os custos mais elevados da energia após a guerra na Ucrânia e a crescente concorrência da China em especialidades alemãs importantes, como automóveis e maquinaria industrial, têm travado uma economia fortemente centrada nas exportações. Undocking confirmed. 4 astronautas abandonaram a Estação Espacial Internacional na quarta-feira na sequência de um problema de saúde que afetou um dos membros da tripulação. Tratou-se da primeira evacuação médica desde que a estação foi colocada em órbita em 1998. A NASA não forneceu detalhes sobre a natureza do problema clínico nem o astronauta em causa, tendo apenas adiantado que este se encontra estável. A tripulação era esperada na costa da Califórnia na madrugada de quinta-feira, hora local, com a missão a acabar assim cerca de um mês antes do previsto. Os astronautas dos Estados Unidos, Rússia e Japão chegaram à Estação Espacial Internacional a 1 de agosto para uma estadia padrão de 6 meses e meio. A bordo deste laboratório orbital permanecem outros 3 astronautas, um da NASA e 2 de nacionalidade russa, que são esperados em terra no verão.